Querido irmão, querida irmã, bom dia para você que está nos acompanhando. Eu sou Dom Josafá Menezes da Silva, arcebispo metropolitano de Vitória da Conquista, Bahia. Seja muito bem-vindo. Hoje, dia 23 de agosto de 2020, celebramos o 21º domingo do tempo comum. Abrimos, portanto, a 21ª semana do tempo ordinário. Antes de falarmos do evangelho deste domingo, eu queria dar uma notícia. No sábado passado, 15 de agosto, no final da missa de Nossa Senhora das Vitórias, padroeira da nossa cidade, nós lançamos o novo site da Arquidiocese de Vitória da Conquista. A nossa página pode ser acessada pelo link www.arquiconquista.org.br ou digitando no buscador do seu navegador Arquidiocese de Vitória da Conquista. Por ele, você pode ter acesso a qualquer fato relacionado à nossa igreja particular desde janeiro deste ano até o dia de hoje. Neste momento de grande importância para a comunicação via internet em tempo de pandemia, nós apresentamos o nosso novo portal com maiores condições de atender às necessidades tecnológicas dos nossos tempos, os diversos dispositivos e velocidades de conexão, pensado para proporcionar ao usuário uma melhor navegabilidade com layout intuitivo e de rápido carregamento. É um instrumento para os fiéis que desejam conhecer toda a arquidiocese, suas paróquias, seus bispos, seus padres, diáconos, religiosos, religiosas, consagrados e consagradas, as comunidades de evangelização, as casas de formação e a rotina do anúncio do Reino de Deus. Acesse então www.arquiconquista.org.br. Ouvinte, leiamos o evangelho de hoje, Mateus, capítulo 16, versículos do 13 ao 20. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu desligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ouvinte, domingo passado, quem celebrou como nós o 20º domingo do tempo comum viu que Jesus estava nos confins de Tiro e Sidônia, onde se encontrou com a mulher cananeia que lhe pediu para curar a sua filha que estava possuída por um demônio. Hoje, Jesus está na região de Cesareia de Filipe, no extremo norte de Israel.
agora começa a fazer o caminho de descida do norte para o sul, onde está a cidade de Jerusalém, para onde ele está se dirigindo. Acontecerá algo inédito na Cidade Santa. Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário que fosse a Jerusalém e sofresse muito por parte dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e ressurgisse ao terceiro dia. Os discípulos deveriam ter a capacidade de compreender que Jesus é aquele que realiza a sua própria humanidade na alegria de servir, de doar, de entregar a sua vida por amor. Ali, em Jerusalém, Jesus manifestará a sua verdadeira identidade e os discípulos também descobrirão a própria, portanto, identidade. Então, Jesus pergunta aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam rapidamente. Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Emerge desta sondagem que o povo considera Jesus um profeta, disse o Papa Francisco na homilia do dia 29 de junho de 2017. Elias, Jeremias, João Batista e qualquer outro profeta eram homens do passado. Mas Jesus não é um homem do passado, mesmo que fosse o maior de todos. Mas vocês que abandonaram as barcas há 3 anos, que foram escolhidos um a um por mim, que dizem que eu seja? A resposta deveria nascer da experiência pessoal com Jesus, fruto do caminho que faziam com o Mestre. Então Simão Pedro tomou a palavra e disse: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Se Jesus fosse somente um profeta, seria um entre os demais. Antes dele já vieram muitos e depois dele tantos outros ainda viriam. Pedro, pelo contrário, reconhece um significado totalmente inédito em Jesus de Nazaré, e isso se deve à sua relação única com Deus e, consequentemente, com todos os homens. Enquanto Messias, Jesus é o último e definitivo rei e pastor do povo de Israel, enviado para dar a este povo e a toda a humanidade a plenitude da vida. Este Deus é o Deus vivo, o único Deus verdadeiro e real, que é a vida em si mesmo, Criador de toda a vida e com poder de vencer a morte. É o Messias esperado, o Deus vivo, o Senhor da vida, aquele que ressuscita da morte. É aquele que dá a vida, que ressuscita, que vence a morte, os pecados, os vícios, as maldades e tudo mais. Ótima, então, a resposta de Pedro. Jesus, então, lhe diz: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Além de receber do alto a possibilidade de conhecer a verdadeira identidade de Jesus, Pedro recebe também de Jesus a sua própria identidade. Se torna Kefa, pedra, rocha. Rocha é uma pedra dura que nada consegue destruir. Somente quando Jesus nos der um nome novo, conferindo a nós uma capacidade especial, nós seremos aquilo que deveremos ser. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É um recíproco reconhecimento.
Pedro está em condições de compartilhar com Jesus o anúncio do reino. Essa capacidade Pedro receberá depois da ressurreição. Simão, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Pedro será um verdadeiro seguidor de Cristo, aquele que dará a sua vida pelos filhos e filhas de Deus. Ouvinte, na primeira leitura de hoje, Isaías apresenta uma troca de comando na corte de Israel. Sai Sóbina, que cuida de seus interesses, e entra Eliacim, filho de Elcias. Eliacim se preocupará com os habitantes a ele confiados. Isaías usa a seguinte expressão: será um pai para os habitantes de Jerusalém. A paternidade não é uma manifestação de poder, nem uma expressão de superioridade, mas de amor. O amor que um pai demonstra pelos seus filhos. O pai em casa nunca é um déspota, mas alguém que cuida, é fonte de todos os benefícios para a sua família. Essa capacidade de amar será exigida de Pedro. Além de amar Cristo, amará todas as ovelhas do seu rebanho. Ouvinte, antes da bênção, estamos entrando na 4ª semana do mês de agosto, que é o mês vocacional. Nesta semana comemoramos a vocação dos cristãos leigos e leigas e seus mais diversos serviços na comunidade. São os ministérios não ordenados, os ministérios também instituídos. A grande maioria do povo de Deus é composta pelos cristãos leigos. Sem eles, nenhum serviço na comunidade. Todas as pastorais, movimentos e serviços são assumidos pelos leigos e são todas elas preciosas e todos os serviços muito caros para a comunidade cristã. Os leigos são, portanto, muito preciosos. E no próximo domingo, dia 30, nós celebraremos o Dia dos Catequistas. Homenagearemos e valorizaremos essa vocação tão importante nas comunidades. Os catequistas são jovens, adolescentes, homens e mulheres que, apesar de suas atividades de estudos e de trabalho, dedicam muito tempo para a evangelização, ensinando a fé cristã através de palavras e de exemplos. Ouvinte, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Ouvinte, um abraço, até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.